Olá, estudantes! Vamos a mais uma aula de História. Peço para vocês aí acompanharem no livro de vocês, o capítulo 10, Regências, a Unidade Ameaçada. Fiz um resuminho aí para a gente poder estudar, tá? Regências, um período movimentado. Então, foi um período relativamente curto, durou aí de 1831 a 1840. Foi um dos períodos mais agitados da história brasileira e houve lutas políticas e divergências. Então, com a renúncia de Dom Pedro I, abriu-se então um novo período da história do Brasil, que ficou conhecido como regência, né? Então, esse período ele foi marcado por grandes instabilidades políticas e revoltas sociais ocorridas nas províncias. Esse período regencial é como ficou conhecido o decênio de 1831 a 1840 na história do Brasil, compreendida então esse período entre a abdicação de Dom Pedro I à declaração da maioridade, quando seu filho, Dom Pedro II, ele teve a maioridade proclamada. As lutas políticas eram contra o autoritarismo de Dom Pedro I, que uniram grupos de diferentes tendências e interesses e acabaram por mascarar essas divergências entre eles. E essas divergências começaram a aparecer depois da abdicação. E aí se formaram três grandes grupos políticos, que nós vamos ver esses grupos daqui a pouquinho, tá? Temos aí, então, resumão, né? As regências que governaram o país, a trina provisória, que teve uma duração de aproximadamente 3 meses, tinha como principal objetivo reunir e convocar os demais parlamentares para uma eleição em Assembleia Geral para a formação da trina permanente, ok? A trina permanente, ela, em 1831, a Assembleia, então, elegeu aí um militar e 2 deputados, formando assim, então, a regência trina permanente. Una de Feijó, que foi com a morte de Dom Pedro, então, o grupo dos restauradores, que é um dos grupos políticos, ele se dissolveu e parte dos seus membros se retirou da política, a outra parte passou para o grupo dos moderadores, e aí ocorreu no Brasil pela primeira vez eleições para a escolha de um chefe de governo. E o padre Feijó, ele venceu por uma diferença bem pequena de votos, tá? O regente Feijó, ele era favorável ao casamento dos padres, uma opinião que gerou aí grande polêmica na época. Una de Araújo de Lima. Então, Feijó ele foi sucedido por Pedro de Araújo Lima, que inaugurou o Regresso, que foi um movimento liderado por representantes políticos da cafeicultura e dos grandes comerciantes na cidade do Rio de Janeiro. Bom, a Guarda Nacional, ela surgiu, ela foi criada já na regência trina permanente, porque não se confiava no exército, né? E aí queria se dispor de manter a ordem. Então, os governos dos moderadores, ele criou a Guarda Nacional. E aí o objetivo era manter a paz e dar a segurança pública de que as elites necessitavam para governar. Mas e quem poderia trazer essa intranquilidade, essa desordem, né? Na visão das elites, eram as camadas mais populares. Assim, a Guarda Nacional era um instrumento das elites para punir os populares que poderiam causar distúrbios ao governo. Bom, a regência trina permanente. O que ela visava? O equilíbrio político e regional. Então, como ela era composta por quem? Então, ela era composta por um brigadeiro e por um deputado e por 2 deputados federais, né? Então, por Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Os grupos políticos que eu havia falado para vocês anteriormente são 3. Nós temos aí os moderadores, tá? Que eles defendiam a manutenção dos privilégios das elites e a monarquia constitucional, né?
Então, eles desejavam manter aí a estrutura agrária, não visavam mudanças radicais na Constituição. Então, eles participavam desses grupos aí, elites agrárias do Sul e do Nordeste, e eles ficaram conhecidos como chimangos. E tinham seus principais líderes, Padre Diogo, Antônio Feijó e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Os exaltados, eles defendiam o federalismo, ou seja, a garantia de autonomia política e também econômica para as províncias. Então, eles lutavam por essa autonomia. Alguns desejavam a república, né, deste grupo, as camadas médias, urbanas, oligarquias, periféricas, enfim, eles ficaram conhecidos como os farroupilhas. E os principais líderes eram Cipriano Barata e Borges da Fonseca, tá? E temos aí os restauradores. Os restauradores, eles defendiam a volta de Dom Pedro I ao governo brasileiro. Então, eles eram contrários às reformas sociais, tá? E seu principal líder era Vicente Ferreira de Paula. E ficaram conhecidos como caramurus. Bom, temos aí o ato adicional de 1834, tá? Que foi um conjunto de leis que modifica, então, a Constituição do Império, e ela traz aí alguns objetivos, né? Então, ele aprovou, o governo regencial aprovou o ato adicional de 1834, porque ele dava autonomia para as províncias, com a criação das assembleias legislativas provinciais, a criação de um município neutro, né, do Rio de Janeiro, a extinção do Conselho de Estado, que era um órgão criado por Dom Pedro, e ele era bastante impopular, né? E a transformação da regência trina em una. Então, o regente ele teria um mandato aí de 4 anos e seria escolhido por eleição nacional. Então, com o ato adicional, as províncias então ganharam o direito de fazer algumas leis e de decidir em que aplicar o dinheiro de parte dos impostos arrecadados. Bom, eu finalizo aqui com as rebeliões regenciais, que nós já estudamos na aula passada. Eu pedi para vocês fazerem aí um mapa mental dessas rebeliões regenciais. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essas rebeliões. E vamos às atividades. Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando aí na plataforma, deixando um recado no grupo de WhatsApp, ok?